A paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é O Maior Exemplo de Servo. Acompanhe comigo em mais um vídeo da série Cheios do Espírito Santo. E eu já queria iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que se encontra em Isaías 42, versículo de número 1, que nos diz assim: Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça trará às nações. Essa palavra nós sabemos que fala sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. E mais uma passagem do profeta messiânico Isaías. E eu quero, nesse vídeo, conforme o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, estar destrinchando, falando parte por parte desse pequeno versículo. Se você for ler todo esse capítulo de Isaías 42, você vai ver que ele fala tanto do primeiro advento de Jesus Cristo, que veio como servo sofredor, como também fala sobre o segundo advento, que ele irá vir como o leão da tribo de Judá, aquele que é o único que é digno de abrir os 7 selos do livro da vida. Mas nesse vídeo nós iremos falar apenas sobre a primeira parte, sobre o primeiro advento de Jesus Cristo como servo sofredor, como servo do Senhor. E o que nós o que nós podemos aprender com Jesus Cristo como servo. Fazer uma simples analogia. Se nós, nas nossas relações humanas, nós temos chefes, temos aquelas pessoas que estarão superior de alguma forma com a autoridade sobre nós. E nós estamos submetidos a essa autoridade. Se nós desobedecermos, se o meu chefe, se o seu chefe pede para você fazer algo e você constantemente vai estar desobedecendo a ordem desse seu chefe, consequentemente, naturalmente, você vai ser o quê? Mandado embora, vai sofrer uma advertência. E com Jesus Cristo, com Deus, não é diferente. Porém, a aplicação é muito maior, porque aquele que desobedecer os seus mandamentos, desobedecer a sua palavra, nós sabemos que será jogado, lançado no lago de fogo ardente. Então, é uma analogia simples, mas que temos a aplicação daquele servo desobediente, que não obedece o seu Senhor. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. É Deus, aquele que criou os céus e da terra, aquele que nos formou do pó da terra. E dentro desse contexto, nós iremos falar sobre o servo do Senhor, o maior exemplo de servo que nós temos em toda a história da humanidade. E vamos destrinchar esse versículo. Primeiro, já falei sobre o servo que é o Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo de servidão, de obediência à vontade do seu Senhor, o Deus Pai. E aqui dentro desse versículo nós observamos que está dizendo assim, que é o eleito de Deus. Aqui está o meu servo, já falamos, a quem sustenho, o meu eleito. Nós sabemos que Jesus Cristo foi eleito por Deus Pai desde a eternidade, como você pode ler lá em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde mesmo da criação desse universo no qual nós estamos. Deus já tinha traçado um plano para a redenção da humanidade, para a libertação do pecado da humanidade. E Deus elegeu aquele em que está o seu amor, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E indo um pouquinho além dentro desse versículo, nós vemos que, como eu falei, o amado de Deus, em quem Deus se agrada, como diz aqui, de quem se agrada a minha alma. Deus, ele determinou, traçou um plano, o plano salvífico de Deus em Jesus Cristo, e se agradou do que foi realizado, apesar de ter uma tristeza muito grande quando Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário. Se você for ler lá em 2 Samuel, versículo de número 22, você vai ver uma profecia tratando sobre esse momento de aflição na cruz do Calvário, onde a terra entra em trevas,
E ali, na profecia, em 2 Samuel, versículo de número 22, Davi retratando essa profecia, Deus fala que colocaria uma tenda sobre a terra, voaria nas asas do querubim, e ali provocou então um terremoto na terra. Nós sabemos que essa profecia se cumpriu quando Jesus Cristo se entregou naquela cruz do Calvário. Um momento de angústia, um momento em que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, estava assim vendo, na verdade tampou a terra para não ver o seu Filho, carregando o pecado de toda a humanidade. E nós vemos que Deus, apesar de todo esse sofrimento, se agradou do cumprimento no Filho da sua vontade, da libertação, da redenção da humanidade, por amor a mim e a você. Indo um pouquinho mais adiante, vamos lá, sendo bem rápido e objetivos. De quem agrada a minha alma, já falamos, porei o meu espírito sobre ele. Nós sabemos que Jesus Cristo viveu nessa terra por 33 anos. Aos 30 anos, ele então foi batizado, desceu as águas, onde João Batista estava ali batizando para arrependimento dos pecados. Mas ele diz, João Batista dizia aos seus discípulos, que viria um após eles, que ele não seria digno de desatar as sandálias dos pés. E esse batizaria com fogo. E ele é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, para cumprir toda a vontade de Deus e cumprir toda a justiça de Deus, ele se apresenta a João Batista. E João Batista então diz, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize. Mas Jesus Cristo diz a ele, que assim seja feito para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, João Batista batiza Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao sair da água, vem uma pomba, e o Espírito Santo, na forma corpórea de pomba, e repousa sobre ele. E ali João Batista então vai confirmar que aquele ali era o Filho de Deus, porque o próprio Deus tinha dito a João Batista que aquele no qual ele vesse o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, aquele ali seria o seu filho. E naquele mesmo momento o céu se abre e Deus, o próprio Deus, testifica: esse é o meu filho amado, em quem comprais a minha alma. Então era esse, e é esse Jesus Cristo que nos alcançou, que nos libertou, que cumpriu a vontade de Deus. E o Espírito Santo veio sobre ele ali para o cumprimento, para a capacitação, para o chamado. Um plano que não era para qualquer um executar, mas um plano para os filhos de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, na sua forma humana, na sua condição humana, ele foi sujeito a nossas fraquezas. E como homem, ele estava sujeito a todas as fraquezas que nós. Então precisaria do Espírito Santo para o fortalecer, para os manter de pé no cumprimento da vontade do Pai. E foi isso que o Espírito Santo veio sobre ele. A partir daquele momento, então, inicia-se o ministério de Jesus Cristo, que durou 3 anos. Jesus Cristo realizou muitos milagres, trouxe muitos ensinos por meio de parábolas que nos alcança até o dia de hoje. Libertou vidas da escravidão de Satanás, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam escravas há vários e vários anos de doenças, de enfermidades, mas Deus, no seu amor, veio para libertar essas pessoas e veio para nos libertar de toda a enfermidade, de toda a dor. Se você for ler mesmo dentro desse capítulo que nós acabamos de ler, Isaías 42, diz assim, vou até ler aqui, versículo 3: a cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega, em verdade ele trará justiça. A cana ferida, não sei se você já viu, quando você tira a garapa de cana, passa ela, moe ela fica quase que esfarelando, bem sensível. Se você tocar, ela quebra. E se você, não sei se você já viu
um pavio, quando está se apagando, apenas aquela brasinha. Então são coisas bem sensíveis. Se qualquer toque ela vai se quebrar. Ela cana quebraria e o pavio apagaria. Mas o que essa profecia está trazendo a nós? É eu e você que somos fracos, apesar de todas as nossas fraquezas. Jesus Cristo, Ele nos sustém. Ele nos manterá de pé, mesmo sendo fraco. Porque nós sabemos que através do Seu Espírito Santo, nós somos capazes sim de vencer todas as batalhas que nós enfrentamos nessa terra. Apesar de sermos falhos, fracos, mas nós temos o Seu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos manter de pé, diante da perfeita, agradável vontade de Deus. E foi isso que o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo, para o revertir, para o cumprimento da vontade de Deus. Última parte do versículo 1, capítulo 42, diz assim: e trará justiça às nações, ou trará juízo entre os gentios. Nós sabemos que Israel é o povo escolhido de Deus. Foi escolhido para levar a palavra de Deus às nações. Porém, o povo de Israel se apoderou então dessa promessa, achando que apenas eles eram dignos. Eles não compreenderam que o que Deus tinha dado para eles era para levar a todas as nações. Porém, Deus, o plano de Deus é perfeito. E Ele cumpriu sim Jesus Cristo, para levar, trazer a nós. Nós sabemos que através de Jesus Cristo nós alcançamos essa promessa. A promessa que foi feita a Abraão, em que nele seriam benditas todas as nações da terra. E essa profecia, essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. E eu e você, como gentios, que não fazemos até então parte da promessa na carne que foi feita ao povo de Israel, alcançamos pela fé em Cristo Jesus essa promessa. E hoje estamos aqui e podemos glorificar a Deus porque o seu amor nos alcançou. Quando a palavra de Deus nos diz que produzirá justiça entre os gentios, do Espírito Santo de Deus traz ao meu coração quando Paulo escreve lá em 2 Timóteo 4:8, que Paulo diz que a coroa da justiça o aguarda, em que o justo juiz o dará naquele dia, não apenas a ele, mas todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Então, o justo juiz é Jesus Cristo, que nos dará a coroa da justiça. Nós sabemos que Paulo naquela situação se encontrava encarcerado, onde estava próximo, iminente à sua morte, em que ele seria então, como ele foi decapitado, por causa do amor de Jesus Cristo, por causa de Jesus ele foi morto, porque ele pregava o Evangelho, e aquelas pessoas, por não aceitar a verdade, porque confrontava os seus pecados, perseguiram a igreja. Nós conhecemos e entendemos como conforme lá em Atos dos Apóstolos, a perseguição à igreja do Senhor. Mas nós sabemos que mesmo com toda essa perseguição, a igreja continua de pé, a igreja continua viva, porque a força que vem do Senhor não está nessa terra, mas vem através do seu Espírito Santo. E foi isso que Paulo diz nesse texto, em que o justo juiz, porque o homem pode ser injusto, mas Jesus Cristo é justo, e nos dará naquele grande dia a coroa da justiça, para aqueles que aguardam a vinda do Senhor. E dentro desse contexto que nós acabamos de aprender com o Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual é o maior exemplo do servo? Qual é o maior exemplo do servo? Jesus Cristo. E a resposta é simples para esse aprendizado do vídeo de hoje: obediência. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 21, Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, e será amado por meu Pai, e eu o amarei
e me manifestarei a ele. Ou seja, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, nós alcançamos esse maravilhoso amor. Nós alcançamos a revelação que só Jesus Cristo pode nos proporcionar. E essa obediência foi exemplificada por Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos seguir esse exemplo lindo e maravilhoso. Eu tenho buscado nos últimos dias e orado para que eu conheça cada dia mais e mais Jesus Cristo. Não apenas um Jesus Cristo histórico, mas um Jesus Cristo na sua essência, em que as suas características possam ser impressas na minha vida. E eu sei que uma dessas características é a servitude, é servir a Deus, é fazer a vontade do Pai. Paulo, escrevendo a Filipenses, lá em capítulo 2, versículos 7 e 8, ele nos diz para que nós possamos ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma humana, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e, assumindo a forma de servo, se entregou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. E não existe um maior exemplo de servidão do que aquele proporcionado por Jesus Cristo. E nós devemos aprender não apenas ser servos, mas todas as características que Jesus Cristo, o próprio Deus, nos proporcionou. O amor, a longanimidade, a bondade, a temperança, o autocontrole, tudo isso são características que Jesus Cristo quer imprimir em nós. Mas para que isso ocorra, é preciso que eu e você abra o coração. É preciso que eu e você conheça verdadeiramente Jesus Cristo. É preciso que eu e você busque o conhecer dia após dia, porque Ele é sem medida. Aquele que o buscar o achará. E quanto mais o busca, mais Ele se revelará a nós. E eu quero cada dia mais e mais conhecer Jesus Cristo. E eu espero que você também possa querer conhecer Jesus Cristo e aprender, conforme o Espírito Santo de Deus nos ensinou, que o maior exemplo do servo do Senhor Jesus Cristo é a obediência. E eu espero que esse vídeo possa alcançar vidas que irão se render aos pés do Senhor. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.